mais frio, então a gente tá até de manga comprida, porque o vento está geladinho. Ontem já estava, né? Ontem estava ótimo. Mas hoje está mais. Hoje o vento não está tão frio. E nós já estamos bem mais tarde aqui, né? Hoje já são 9 horas, eu acho, né? Mais ou menos isso. Sim. Então tá mais ameno. Hoje, como normalmente aos domingos, a gente vem no parque, num outro parque caminhar, o Parque do Atuba. Um parque que está sendo consertado no momento. Está sendo ampliado, o prefeito está fazendo um bom trabalho aqui. Vamos ver se a gente consegue mostrar um pedaço do que está sendo fazendo a reforma no construindo quadra de esporte, né? Ampliando as pistas de caminhada e corrida. Tá bonito esse parque aqui. Estava abandonado por muito tempo. Agora esse novo prefeito está arrumando isso aqui. Mas tá bom. Está ficando agradável vir aqui para caminhar. Muita gente vem aqui para correr. E agora as pessoas, hoje tem pouca gente porque é feriadão, né? Então a maioria não está usando a máscara por causa da pandemia, né? Então, bem pouca gente está usando a máscara. Aos poucos as pessoas estão abandonando o uso da máscara aqui. Porque é desagradável fazer atividade aeróbica com a máscara, porque a gente respira dióxido de carbono, né? E inspira e expira isso aí, isso não alimenta as células, pelo contrário, então a atividade física acaba sendo inútil. Hoje o parque aqui está bastante vazio. Pouca gente. Talvez por isso que as pessoas estão vendo que há um distanciamento bem grande. Bem grande, passa assim 5, 10 metros uma da outra. Então estão dispensando o uso da máscara. Quem tem, tá ali, a máscara está lá no queixo, né? Não está nem na frente Não está nem na boca. Pois é. Então, nós falamos bastante até agora, né, sobre a nossa história, né, relacionada com alimentação, atividade física, manter a saúde, para a gente poder viver mais tempo e melhor. É a tendência mundial, né? As pessoas estão cada vez mais cuidando da sua saúde. Há uma previsão de que as pessoas em poucos anos vão passar de 100 anos de idade. Por quê? Está todo mundo cuidando da sua saúde. Sim. Uma coisa que eu tenho que falar, né? É que eu sou muito teatral. Sempre fui. E paguei um preço caro por isso, porque eu não sabia que era. Pagou. Eu sei. Eu falo, aqui eu me controlo um pouco, mas o meu normal não é me controlar. Eu faço muitas caretas, muitos gestos. Olha ali, ó, olha. Um preazinho. Faço muitos gestos, caretas estranhas, diferentes, porque é meu jeito de me comunicar, assim. E aí, muitas vezes, aquilo que eu digo parece que não ser condizente com aquilo, com as caretas e os gestos que eu estou fazendo, mas eu não me dou conta desses gestos. Então, é interpretado meus gestos, né? As minhas caretas, que na verdade, e não o conteúdo que eu estou falando. Então, se quiserem rir das minhas caretas, podem rir. Elas são realmente muitas vezes muito engraçadas. Eu fui professora por alguns anos, bastante até, 15, 16 anos, não seguidos, uma vez 6, depois para crianças e adolescentes e adultos. Depois, mais tarde, eu entrei na vida militar, no exército, me tornei professora de cadetes. E, obviamente, ali eu também devo ter feito muitas caretas, e eu não sei nem quais que eu fazia. O respeito era maior porque eu era oficial e não se faz chacota de oficial na frente dele, né? Exatamente. Então, talvez eles se controlassem mais e eu não percebia, mas quando eu era criança na escola, elas tinham reações estranhas e eu achava que elas estavam rindo de mim e fazendo pouco caso. Imagina com 23 anos de idade, os alunos rindo da sua cara, né? Em vez de prestar atenção na aula, exato. no conteúdo, estavam dando risadas. Mas eu só descobri no final da minha carreira militar, quando eu fui trabalhar num colégio militar como professora do 9º ano. Aí tinha dias que eu estava falando coisas sérias e os alunos caíam na gargalhada. E eu ficava assim, qual é o motivo do riso? Aí os alunos, faz de novo, faz de novo, faz de novo. E eu, hã? Como assim faz de novo? Faz de novo o quê? Essa careta, essa expressão no seu rosto que a senhora fez agora. Eu, hã? Eu não sei nem que expressão que eu fiz. Naquele ano, um ano, no final da minha carreira, do meu trabalho, com 50 e tantos anos, eu descobri que todos os motivos de risos na sala de aula eram das minhas caretas. E aí fui rebobinando a fita e comecei a me lembrar das observações estranhas que as pessoas faziam,
sempre relacionando a minha careta ao sentido do conteúdo e que não tinha nada a ver. Então, estou falando isso porque realmente eu não tenho esse controle sobre essas caretas, esses gestos e as coisas que eu faço, né? É de mim isso, então se parecer estranho, não deem muita importância. Se quiserem rir, podem rir, porque é engraçado mesmo. Até eu, quando vou filmar algumas coisas, quando ele filma descontraído, assim, que eu não tô sabendo, né? Eu olho as minhas caras e acho estranhas e são motivo de riso, realmente, né? Então, podem rir, à vontade. Isso sou eu mesmo, eu sou assim, mas não significa que isso tenha alguma coisa a ver com o conteúdo daquilo que eu estou falando. Pois é, a questão que nós falávamos de condicionamento físico, de estar bem, de se alimentar bem, para viver bem, chegar numa idade mais avançada, né? Bem, poder fazer mais, sentir-se energizado, sentir-se animado. Então, com relação a isso, entra também uma outra questão, que é a firme convicção de que a gente não é sozinho. Embora o ser humano, de modo geral, tenha tendência a acreditar que ele é sozinho. Não. Ele pode ser sozinho sem estar com pessoas presentes na sua vida. Mas ele foi criado por uma força superior. Eu, como sou cristã, nós somos cristãos, então nós chamamos de Deus. Mas tem tantas religiões e todas são boas, cada uma tem o seu propósito aqui. Não se discrimina nenhuma, porque todas levam ao mesmo lugar. A conexão, a interação, a relação com o ser criador, o ser supremo, a superconsciência, o que quiserem chamar. Mas que isso existe, é real. E se nós olharmos essa natureza maravilhosa que nos cerca, quem a criou? Quem a mantém? Essas formas variadas, e se nós formos num jardim com flores, as variadas cores que lá vemos, isso não é uma obra nossa. E ela não veio do nada, né? Então, nós estamos totalmente cercados e guiados, movidos por uma energia que aos nossos olhos nos é invisível, mas muito presente em todos os lugares, e que é a vida. E essa vida não vem do nada, tem algo que a mantém. E eu sempre tive muito essa conexão desde criança com isso. Claro, quando criança ia à igreja, à escola dominical e essas coisas todas, me envolvia bastante com isso. Ao longo de toda a minha vida, trabalhei muito também como voluntária. E me sentia realmente carregada por uma coisa que não era eu. Que me dava esse ânimo, além dos cuidados que eu tinha que manter com o meu corpo e minha alimentação, óbvio. E eu achei interessante que essa semana nós falamos sobre isso. No dia 30 de outubro, né? Eu estava precisando eu queria fazer um desenho. Uma planta baixa de um imóvel. Eu gosto sempre, a minha vida toda eu usava isso como hobby, desenhar isso. Eu queria desenhar e queria um papel liso. Eu não queria pegar uma folha de ofício solta. Eu queria um bloco, alguma coisa assim, sem linha. Aí fui mexendo em minha escrivaninha. Eu tenho muitas coisas antigas ainda lá que eu não tive tempo para selecionar. E achei um bloco da minha primeira unidade militar do Exército, onde eu servi em Brasília, que eu peguei assim um bloco grosso, mais a metade dele estava com as folhas em branco. E eu vi que tinha muita coisa escrita a punho lá dentro, observações, coisas de serviço, coisas particulares. E fui folheando e esbarrei com um texto. Eu vi a data, era 30 de outubro. 30 de outubro? Como assim? 30 de outubro é hoje. Mas daí eu olhei o ano, 2011. Isso me deixou assim um pouco impressionada. Porque que coincidência, né? Eu não acredito em coincidências. Estava fazendo aniversário aquele papel. Estava fazendo aniversário, 9 anos aquele escrito, e eu resolvi ler o que era. Pequenas 2 páginas. Achei incrível, porque de modo geral era um resumo de como acontece o destino na nossa vida. As pessoas pensam que elas foram concebidas, criadas por Deus ou pela superconsciência, o nome que queiram dar, já com tudo programado até o final da vida delas. Não é bem assim. Deus nos deu um poder
que é semelhante ao dele, só que limitado no corpo humano, que é o da criação. E como se cria? Tomando decisões e partindo para a ação. Não tem como criar de outra forma. Acho que vou ler para vocês, eu até digitalizei o original, tá meio rabiscado, mas dá para ler, do que eu escrevi ali. É um resumo da minha vida de decisões e de mudança de destino. Apesar de estar sempre guiada, né, por essa força divina e conectada com ela. Vou fazer uma pausa. Vamos parar ali, ó. E essa mudança de destino foi modificada por decisões que eu tomei e que Deus me deu o poder de tomar. Então eu não posso responsabilizar ninguém, nem nada, pelos resultados que de repente podem não ser exatamente aqueles que eu pensei que deveria ter, né? E coisa e tal. Se eles não são aqueles que eu deveria ter, são outros, eles têm tudo a ver com aquilo que eu fiz, com a decisão que eu tomei, as mudanças que eu fiz, porque Deus me deu esse poder. Então o texto, eu fiz lá em cima, no cantinho, uma introdução que diz assim: aceitação incondicional do ser humano por parte de Deus, também de suas escolhas. Não é mágica, é muita labuta pessoal. Isso não acontece por mágica. Então, eu sento, oro e peço a Deus e fico sentada, deitada, não faço nada e a minha vida vai acontecer. Não, não vai acontecer. Então, hoje de manhã, enquanto eu tomava banho, fiquei pensando na vida, nos diferentes modos que se fala neste mundo sobre a relação do ser humano com Deus. Ou sobre, como eu falei antes, pode chamar, assim, se você for de outra religião, não for cristão, você tem outro nome para essa força, com certeza. E ela é válida porque ela é a mesma força, só com outro nome, apenas isso. A igreja prega isso como se tudo acontecesse como mágica, como se mágica fosse. Que basta viver com fé. Mas não é assim. Várias filosofias, Bom dia. correntes filosóficas de modo geral, pensamentos, cultos, o nome que se queira dar para isso, dizem que de nós depende o nosso destino, das escolhas que nós fazemos. Nisso pensei em mim mesma e no curso da minha vida. E pude ver concretizado nela essa concepção de que o nosso destino no decorrer da vida terrena depende das nossas próprias escolhas. O que assim é assim é possível justamente porque Deus aceita o ser humano incondicionalmente. O que nós temos bastante dificuldade, né, de aceitar concordar que o nosso próximo, ele se assemelha a nós, mas ele é um indivíduo com as suas características pessoais. Nós seres humanos temos muita dificuldade com isso. Então inventamos verdades e realidades que não são aquelas que são reais, né, na outra pessoa. E aí nós criamos uma imagem dela como nós achamos que ela deveria ser ou se comportar e nos relacionamos não mais com essa pessoa, né, mas sim com essa imagem. E isso a gente aprende também na nossa escola, a Escola Vida, com o nosso professor, o professor Hilário Trigo. Então, exemplificando isso que eu disse acima, que eu escrevi aqui, com acontecimentos da minha vida pessoal. Então eu coloquei alguns itens aqui. Isso tudo lá no dia 30 de outubro de 2011, e que são todos reais até hoje. Quando se iniciava a minha adolescência, sedimentei em minha decisão de que não me casaria e dedicaria a minha vida ao serviço do Senhor. Eu tinha muito essa vontade naquela época. Eis que mais tarde permiti-me inserir uma mudança nessa minha decisão. Caso eu viesse a me casar, seria somente após os meus 25 anos de idade. Então, as coisas foram acontecendo e deixei-me abater, entre aspas, né, pelas emoções humanas e me apaixonei profundamente por um rapaz. Eu? Quando eu tinha 17 anos. No afã dessa paixão, permiti-me fazer novas escolhas.
Eu fiz essas escolhas. Ninguém escolheu por mim. Desviei-me da minha firme decisão inicial e casei-me aos 21. Mudei a minha escolha inicial. Aos 24, chegou um dos esperados momentos da minha vida pessoal e profissional. Um dos outros vídeos já falei sobre ela, sobre essa oportunidade. Viagem de aperfeiçoamento à Alemanha, de 396 dias. Viagem no início dos meus 25 anos. Eu mal tinha completado 25 anos e logo depois viajei para lá. Fiquei 13 meses lá, que deu 396 dias. Não pude tomar para mim... E quando eu estava lá, está escrito aqui, estando lá, surge a possibilidade de renovar e ampliar a minha estada na Alemanha. Mas eu tinha ido com a intenção de voltar, porque eu era casada. Essa era a razão principal. Não pude tomar para mim, então, essa possibilidade, porque eu era casada e precisava voltar ao meu país. A partir daí, todo o rumo, destino da minha vida foi definitivamente marcada pelo poder da minha própria escolha, que teve início no momento em que me apaixonei e então me permiti o direito de mudar as escolhas para o destino da minha vida. Aí os outros podem me dizer, até aqui encerra esse meu texto, as pessoas podem dizer, tá, mas onde entra Deus nessa história? A bênção, a guiança. Eu me mantive sempre segurando firmemente nas mãos de Deus, na mão de Deus ou na guiança de Deus para tudo o que eu fiz. Quando eu precisava tomar essas decisões, eu não tomei elas sozinha. Eu me voltava para dentro de mim, porque Deus não está fora de nós, como se diz. Deus está dentro de nós, na nossa essência, no nosso núcleo, no nosso coração. Eu sempre dizia que está na consciência. Quanto mais elevado for o meu nível de consciência, mais próximo de Deus eu estou. É assim que eu me sinto. Então, quando eu olho para o outro, além de ser uma extensão de mim mesma, ele tem também qualidades que são semelhantes às minhas, mas não são iguais. E se eu tenho consciência disso, eu vou respeitar o outro na sua integridade como ele é. Seja lá o que for que ele seja, não importa. Ah, mas eu sou alta, eu sou baixinha e ele é alto. Não, essa é uma referência física, não tem nada a ver com o ser dele. E assim também com cores, com aquilo que a gente gosta, com cor de pele, com culturas. Tudo tem uma razão de ser. O nosso professor sempre diz, isso é um ensinamento se não me engano, retirado de Bert Hellinger, tudo contribui para o equilíbrio do todo. Se eu estou enganada aqui, depois eu vou ter que me corrigir, mas essa frase o professor sempre diz, tudo contribui para o equilíbrio do todo. E o todo é o universo, é Deus, é o nome que queira dar para isso. Quer falar alguma coisa um pouco da sua experiência? Vamos voltar para lá. Aqui tem muita gente andando. Olha como é lindo aqui atrás, ó. Tá tudo em reforma aquilo ali, ó. Entendeu? Tudo coisa nova, tudo bonito que tá aqui. Tá bom, mas nós vamos caminhar no meio do verde aqui. O que eu queria acrescentar é falar um pouquinho sobre o livre-arbítrio, né? E a nossa capacidade de tomar decisões. Nosso professor tem uma frase que ele sempre diz assim, nós somos livres, o livre-arbítrio, nós temos o livre-arbítrio, somos livres até o momento em que tomamos uma decisão. No momento em que tomamos uma decisão, a gente não é mais livre, a gente está preso, está amarrado, está limitado à decisão que foi tomada. É claro que essa decisão sempre pode ser revista, mas no momento, enquanto você está dentro dessa decisão tomada, você não é livre. Você está dentro dela ainda. Então, o livre-arbítrio funciona. Na verdade, nem sei se nós temos livre-arbítrio. Justamente por isso. No momento que você toma uma decisão, e nós tomamos decisões todos os dias, a gente perde o livre-arbítrio, perde a liberdade. É só isso que eu queria acrescentar. O livre-arbítrio, ele existe
para aquelas pessoas, se ele continua existindo, é porque as pessoas não têm consciência. Entra a questão que eu falei antes da consciência, né? Quando nós não temos consciência do que nós estamos fazendo, não temos consciência de que aquilo que eu faço, a decisão que eu tomo vai impactar a vida do outro também. Por exemplo, eu vejo, por muitos anos eu vi isso, depois que entrei na escola, isso ficou claro para mim, que meu pensamento, meu entendimento disso não estava incorreto. Na estrada, no volante, muitas pessoas dizem, o carro é meu, ando como eu quero, paro como eu quero. Não é verdade. Porque se esse carro... Essa liberdade você não tem. Essa liberdade nós não temos. Nós vivemos numa sociedade, num grupo de pessoas, e eu estou atrelada à liberdade do outro. Essa liberdade externa a nós, não interna, externa ao nosso físico, é uma liberdade realmente limitada, porque eu não posso fazer o que eu quero, porque eu vou interferir na vida dos outros, se eu fizer o que eu quero. E se eu provoco um acidente, se eu atravesso o meu carro na rua, todos os demais têm que parar, porque eu fui imprudente, porque eu não tive um nível de consciência adequado para me dar conta de que pessoas têm limites. Um outro exemplo. A pessoa fala assim, eu sou livre para cuidar ou não da minha saúde. Eu vou praticar esporte, vou andar no meio na natureza, vou comer comida saudável. Isso é um problema meu. Se eu ficar doente, se eu morrer, é um problema meu. Medo, engano, está tudo errado. Se você ficar doente, as pessoas envolvidas com você vão ter que correr atrás de uma forma de recuperar a sua saúde. Então não existe dizer assim, eu quero morrer, não quero cuidar da minha saúde. Não é bem assim. Isso não é um problema teu. Isso é um problema da tua vida social, da tua família. E nós temos três tipos de relacionamento, né? Nós temos três tipos de história. Nós temos três histórias sempre. A história individual, a história familiar, com nossos relacionamentos, e a história coletiva. Isso nós aprendemos também com o nosso professor na escola. Sim. E é assim, se a gente observar, é assim. Sim. Então toda decisão que eu tomo influencia a minha história. Sim, influencia a minha história. Mas não podemos esquecer que a minha história também tem os meus relacionamentos, minha família, e também tem a coletividade. Para não falar a história futura, né? E a história passada, né? Nós todos temos várias histórias. Sim. E também numa sala de aula, como eu fui professora por muito tempo, os alunos achavam, meu pai é rico, eu faço o que eu quero. Se eu quebrar essa porta aqui, meu pai paga. Peraí. Eu vi isso acontecer, eu vi isso ser dito. Isso me chocava muito, porque percebia que não estava havendo uma educação dos pais em relação a essas crianças. Que elas não estavam percebendo que não é o dinheiro que faz de nós quem nós somos. Nada fora de nós faz de nós quem nós somos. Mas sim, o dinheiro é uma coisa que temos e não que somos. E isso vem a nós em consequência das nossas ações também, muitas vezes. Ou para muitos de herança, né? Mas aquilo que veio fácil também vai fácil, nós sabemos disso. Então a gente tem que, digamos assim, honrar aquilo que nós temos, aquilo que nós recebemos, especialmente se nós tivermos recebido uma herança, mas esse não é o assunto agora. Mas sim o respeito ao outro quando eu estou numa coletividade. Eu não posso fazer tudo que me dá na telha. Eu não posso fazer... se tem 30 alunos numa sala, eu não posso me sentar de qualquer jeito, eu não posso falar de qualquer jeito, porque essa coletividade me dá um espaço mais limitado para a minha ação. Se eu estou sozinha dentro de uma sala, é diferente. E muita gente tem dificuldade de entender isso porque está havendo problemas com a sua educação desde a infância. Vamos sair um pouquinho, vamos ir aqui na grama para a gente vai encerrar a nossa gravação. O assunto é longo, a conversa é longa, nós podemos ficar horas aqui falando sobre isso, mas teremos oportunidades para voltar a tocar nesse assunto mais tarde em outros momentos, em outras situações que fazem parte também da nossa história. Deixa eu mostrar um pouquinho do lado aqui.
história de todo mundo, né? Ok, então, gente,